Olá, tudo bom? Aqui é Eliette Santos, sua Master Coach. E hoje nós vamos falar do 23º dia de uma vida com propósito. E é um capítulo maravilhoso, que vai falar como crescemos. Vamos ver como crescemos? Deus quer que cresçamos à semelhança de Cristo em tudo. Efésios 4:15. O propósito disposto para nós não é que continuemos como crianças. Efésios 4:14. Deus quer que você cresça. O objetivo do Pai Celestial é que você amadureça e desenvolva as características de Jesus Cristo. Lamentavelmente, milhões de cristãos envelhecem, mas nunca crescem. Emperram-se numa perpétua infância espiritual usando fraldas e sapatinhos de crochê. Isso ocorre porque nunca pretenderam crescer. O crescimento espiritual ele não é automático, ele é necessário um compromisso intencional. Você deve querer crescer, decidir crescer, esforçar-se para crescer e persistir em crescer. Isso tudo que você precisa para começar. Decidir. Tudo que você tem que fazer é tomar uma decisão. Decidir o que você quer. E aí, sabe o que você faz? Nada influencia mais a sua vida do que o compromisso. Você tomou uma decisão e você cria um compromisso. Eu quero crescer. Eu quero me desenvolver. Eu quero ter novos resultados na minha vida. E você toma uma decisão. Não estou dizendo que é fácil, é uma decisão. E aqui, olha, nada influencia mais a sua vida que os compromissos que você escolhe assumir. Faça um compromisso com você e cumpra esse compromisso. Haja o que houver, tá? Eles podem fazê-lo crescer ou podem destruir. Mas sempre serão determinantes para você. Diga-me com quem você está comprometido e eu lhe direi onde você estará em 20 anos. Você é a média das 5 pessoas com as quais você mais se relaciona. Sabe? Diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem és. Diga-me com o que você está comprometido e eu lhe direi onde você estará daqui a 20 anos. Isso também está envolvido, você pode ver também as pessoas com as quais você se relaciona. Isso também é muito importante, viu? Tornamos-nos aquilo com que estamos comprometidos. Com o que você está comprometido? Com quem você está comprometido? É com Cristo? Então pense nisso. E nesse estágio do comprometimento, que a maioria das pessoas perde o propósito de Deus para suas vidas. Muitos têm medo de se comprometer com qualquer coisa e simplesmente ficam vagando por aí. Outros assumem compromissos superficiais com valores conflitantes, o que leva à frustração e à mediocridade. Outros se comprometem inteiramente com objetivos seculares, como enriquecer ou ficar famoso, e acabam desapontados e amargos. Toda escolha tem consequência eterna. Logo, é melhor você escolher sabiamente. Você é livre, completamente livre, para escolher o que você quiser na sua vida. Mas as consequências virão e você vai ter que assumi-las. Tá? E não adianta você orar, pedir perdão para Deus, porque as consequências ficam. Deus te perdoa, mas as consequências das tuas escolhas, essas ficam. Tá? Qual é o seu compromisso? O quanto você está comprometido com o seu desenvolvimento, com o seu cuidado com você mesmo, com a sua saúde, com tudo que é importante para você? Quanto você está comprometido a se conectar com Deus, a ter de fato uma vida espiritual? Quanto você está comprometido com o seu casamento, com a tua família? Tudo é um compromisso. E aí? Né? Eu falo que eu sentei e eu fiz um compromisso de fazer 42 lives todos os dias 20 horas. E já teve dia de eu sentar para fazer live e as pessoas não perceberam, mas eu estava passando mal, muito mal, eu estava com febre, eu estava me sentindo mal. Mas eu tinha um compromisso, eu tinha responsabilidade com as pessoas que iriam me assistir. E quando eu criei a comunidade, eu disse que eu colocaria os vídeos salvos lá das lives. Não que eu faria vídeos exclusivos para a comunidade, mas eu quis oferecer e entregar o melhor para a comunidade. É um compromisso da Eliette, é um compromisso meu de fazer o meu melhor. Qual é o seu compromisso? Você está comprometida com você, com o seu desenvolvimento? Você lê os capítulos antes de sentar aqui para assistir os meus vídeos? Você faz os exercícios que precisam ser feitos? Você lê a Bíblia? Qual o seu compromisso? Veja que muitas vezes você deixa de fazer aquilo que precisa ser feito na tua vida. Você procrastina, uma procrastinadora, e é por isso que muitas vezes você não tem resultado, por não ter compromisso. Tá? A parte de Deus e a nossa parte. Tornar-se semelhante a Cristo é o resultado de escolhas em conformidade com Ele, da dependência do Espírito Santo para consumá-las.
Uma vez que tenha decidido seriamente se tornar semelhante a Cristo, você deve começar a agir de maneira diferente. Precisará se livrar de alguns procedimentos antigos, desenvolver novos hábitos e intencionalmente mudar o modo de pensar. Exatamente. Qual é os teus pensamentos? Os teus pensamentos definem a sua vida. O que você pensa determina absolutamente tudo. Tudo está conectado aos seus pensamentos. Enquanto você não entender isso, a sua vida vai continuar desse jeito, essa roda, sabe? Essa roda gigante, essa montanha russa. Cuide dos teus pensamentos. E aqui vai falar mais sobre isso. Então, cuide dos seus pensamentos. Precisará se livrar de alguns procedimentos, o seu modo de pensar. A Bíblia diz: ponha em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em você tanto querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Filipenses 2:12. O crescimento espiritual é um esforço de cooperação entre você e o Espírito Santo. Ele não aconselha empenho pela salvação, porque você não pode acrescentar nada ao que Jesus já realizou. Quando você põe em ação o corpo, você exercita para desenvolvê-lo e não para conseguir um corpo. Como assim, né? Quando a sua mente é posta em ação para resolver um quebra-cabeça, você já tem todas as peças. Você já tem todas as peças da sua vida. Você tem todas as respostas dentro de você. Sua tarefa é juntá-las. Os fazendeiros agem sobre a terra, e não para obter a terra, mas para desenvolver aquilo que já possui. Deus deu a você uma nova vida, e agora é responsabilidade sua desenvolvê-la com temor e tremor. Isso significa levar seu crescimento espiritual a sério. Quando alguém se mostra negligente com o crescimento espiritual, isso demonstra que ele não entendeu as implicações eternas desse ato, como vivemos no capítulo 4 e 5. Reprogramando o piloto automático. Se você tiver dúvidas sobre o capítulo 4 e 5, volte lá no vídeo do capítulo 4 e 5, pegue o seu livro e leia, tá? Reprogramando o piloto automático. Para mudar a vida, você deve mudar o modo de pensar. Olha aqui trazendo de novo, mudar o modo de pensar. Por trás de tudo que você faz, há um pensamento. Todo comportamento é motivado por uma crença. Toda ação é induzida por uma atitude. E aí, gente, quando eu entrei pro coach, todo mundo falava: ai, crença, 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 crença. Eu falava: diacho de crença é essa? Crença nada mais é tudo que você acredita. Se você acredita que homem não presta, você tá certa. Se você acha que ganhar dinheiro é difícil, você tá certa. Se você acha que é difícil ser casada, que os filhos de hoje não é como os de antes, que dão trabalho demais, que os trabalhos são ruins, que o salário é pouco, que o governo não presta. Tudo que você acreditar, você tem razão. E tudo que você pensa, você cria. Você gera a sua realidade partindo daquilo que você pensa. Olha só, é muito sério o que você pensa. O que você pensa a seu respeito, tudo na sua vida está relacionado aos teus pensamentos, ao que você acredita. E é interessante que está tudo lá na infância, né? Mas isso aí é dar pano para manga. Vamos voltar para cá. Então, tudo está relacionado com a sua crença. Todo comportamento é motivado por uma crença. Todo comportamento é motivado por aquilo que você acredita. Se o seu marido chegar atrasado e você ficou pensando que ele estava com a sirigaita lá do serviço, que ele estava dando moral não sei para quem, e você ficar pensando que ele estava aprontando na rua, que ele não presta, que homem é tudo igual. Aí você tem aquela crença já que homem é tudo igual, como não presta, homem é safado, homem é vagabundo. E você começa a pensar, você começa a remoer. O que vai acontecer quando seu marido chegar? Você tem uma cobra venenosa, peçonhenta, pronta para atacá-lo. Isso gerou um comportamento agressivo. E muitas vezes ele pode ter tido algum problema, ele pode ter furado o pneu, mas você tem que tomar cuidado com os teus pensamentos, com os pensamentos que você alimenta, porque são os teus pensamentos e o que você acredita que te gera um comportamento. E toda ação é induzida por uma atitude. Deus revelou isso milhares de anos antes, né, dos psicólogos, de nossos coaches, né? Chegar à mesma conclusão. Tenha cuidado com o que você pensa, pois sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Provérbios 4, 23.
E é por isso que eu gosto tanto do coach, porque a gente tá tudo muito alinhado com a Bíblia. Tenha cuidado com seus pensamentos, pois a sua vida é dirigida por eles. Provérbios 4:23. Imagine-se viajando de lancha num lago com piloto automático, ajustado para o leste. Se você decidir dar a volta e rumar para o oeste, há duas formas possíveis de mudar a direção do barco. A primeira é agarrar a roda do leme e forçá-la manualmente a virar para o lado oposto do que está programado no piloto automático. Com total autocontrole, você poderá dominar o piloto automático, mas sentiria constante resistência. Seus braços acabariam por se cansar do esforço e soltaria a roda do leme. E a lancha instantaneamente voltaria a rumar para o leste, conforme o programado. O que é programado? Você foi programado do 0 aos 12 anos. As suas crenças, o que você acredita, o que você pensa, suas ações, seus comportamentos, tudo foi aprendido. Isso é suas crenças. Isso tem que ser reprogramado. A sua forma de pensar tem que ser reprogramada. Você não é a Gabriela que... Ai, sou a Gabriela. Pau que nasce torto, morre torto. Não é verdade. Sabe? Eu vou colocar para vocês tudo relacionado a crenças aqui. Veja quais crenças que você tem que mudar. Especialmente as sobre você. De que a vida de que você não é boa o bastante, que você tem que agradar a todo mundo. Tem um monte de crenças aí que tem impedido a sua vida. Então você tem que reprogramar. É isso que acontece quando você tenta mudar de vida pelo autocontrole. Você diz, vou me esforçar para comer menos, fazer mais exercício, deixar de me atrasar e de ser desorganizada. Sim, o autocontrole pode produzir mudanças no curto prazo, mas cria uma constante pressão interna. Já que você não tratou a raiz do problema. A raiz do problema está aqui, gente. A mudança não é natural, então você acaba por desistir. Abandona a dieta e deixa de exercitar e rapidamente retorna aos antigos padrões. A segunda maneira é mais rápida e fácil. Altere o ajuste do piloto automático. E a Bíblia diz, permita que Deus o transforme em uma nova mudança, permita que Deus o transforme em uma nova pessoa, mudando a maneira de você pensar. A maneira como você pensa é a maneira como você acredita, que é as crenças. Romanos 12:2. O primeiro passo em direção ao crescimento espiritual é mudar o modo de pensar. Gente, esse capítulo é muito fantástico, adorei. Toda mudança deve sempre ocorrer primeiro na mente. O modo de pensar determina o modo de sentir, e o modo de sentir influencia na maneira de agir. Paulo diz, deve haver uma renovação espiritual de seus pensamentos e atitudes. Efésios 4:23. O Novo Testamento chama-se de mudança mental, arrependimento, que no original do grego quer dizer literalmente mudar de ideia, mudar a forma de pensar. Você se arrepende sempre que muda a maneira de pensar ao adotar o mesmo modo de pensar de Deus sobre você mesmo. Ai, gente. Sobre o pecado, sobre Deus, sobre as outras pessoas, sobre a vida. Você muda a sua forma de pensar sobre as pessoas. Quando você olha para as pessoas com amor, com carinho, com afeto, com respeito, você não muda a pessoa, você muda você. É por isso que quando você muda, tudo muda. Não é que as coisas vão mudar, é a sua percepção, é a sua forma de pensar que vai mudar. Então é por isso que fala, quando eu mudo, tudo muda. Você muda a percepção, a sua percepção. Você não pode mudar o outro, mas você pode mudar o seu olhar, os seus pensamentos sobre a outra pessoa. Ai, que incrível, gente. Maravilhoso. Recebemos a segunda ordem. Pense da mesma maneira que Cristo Jesus pensa. Como que Cristo Jesus pensa? Lembra? Leia a Bíblia todinha lá que você vai ver o Novo Testamento. Como era a forma de Jesus pensar, de agir. É esse estudo que nós estamos fazendo. Esse processo consiste em duas etapas. Primeiro estágio dessa alteração mental é deixar de ter pensamentos imaturos, que são egocêntricos e egoístas. A Bíblia diz, irmãos, deixe de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças. Mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. 1 Coríntios 14:20. Os bebês são, por natureza, egoístas. Só pensam em si mesmos e em suas necessidades, são incapazes de dar.
só conseguem receber. Olha aquela gostosura lá, bebezinho recém-nascido, lindo, né? Ele chora quando ele está pensando nele. Totalmente egoísta, né? Ele não sabe fazer nada sozinho, então ele depende do outro para tudo. Então ele fala que tem muitos adultos se comportando como bebês. E aí? Será que você anda se comportando como bebê? Egoísta, querendo que tudo à sua volta seja atendido da forma como você quer? Pense nisso. Os bebês são capazes de dar, só conseguem receber. Isso é um modo imaturo de pensar. Infelizmente, muitas pessoas jamais vão além desse tipo de pensamento. A Bíblia diz que o pensamento egoísta é a fonte do comportamento pecaminoso. Os que vivem segundo a própria natureza pecaminosa só pensam nas coisas que essa natureza pecaminosa deseja. Romanos 8:5. O segundo estágio da mudança, que leva a pensar como Jesus é, começar a ter pensamentos maduros, concentrando-nos nos outros, não em nós mesmos. Em seu notório capítulo sobre o verdadeiro amor, Paulo conclui que pensar nos outros é a marca da maturidade. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e racionava como menino. Quando eu me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. 1 Coríntios 13:11. Hoje, muitos presumem que a maturidade espiritual é medida pela quantidade de informações bíblicas e doutrinas que conhece. A vida cristã é muito mais que um conjunto de credos e convicções. Ela inclui conduta e caráter. Nossos atos devem ser coerentes com a nossa fé. E nossas crenças devem ser confirmadas por um comportamento semelhante ao de Cristo. Então, assim, é o que eu falo. Não adianta ir lá, gente, e saber a Bíblia de cor e salteado, ser um papagaio, saber tudo de cor. Ai, eu acho tão bonito aquelas pessoas que sabem ler, diz, referencia, sabe? Ai, tal, número tal, versículo tal, da Bíblia tal, no episódio tal, referenciado tal, mas não tem o coração de Cristo. Adiantou o quê? Nada. Não adianta você saber tudo da palavra de Deus e não praticar a palavra de Deus. E tem horas assim que eu atendo uma pessoa, eu atendo muitas cristãs, e eu olho e falo, meu Deus, amada, será que você não, sabe, lê a Bíblia, mas absorva o que você está lendo, preste atenção. Vamos absorver o que a palavra de Deus tem para a nossa vida, vamos absorver o que a palavra de Deus tem para mim, tem para você. Não adianta só saber. Não adianta só saber onde está dentro da Bíblia, não adianta ir só ir lá no templo, não adianta só ler, saber de cor e salteado. Você tem que ter ação, você tem que aplicar, você tem que ter um estilo de vida, e aqui vai falar sobre isso, ter um estilo de vida, se preocupar com o seu irmão. Quando eu digo amar ao próximo como a ti mesmo, é saber se amar para que você consiga amar o seu próximo. Egoísmo é não ser egoísta, como os bebês. Ah, porque eu quero comer agora, porque eu quero levantar agora, porque eu quero isso aqui, porque eu não sei o quê, sabe? Tem pessoas que vivem com esse foco egoísta. Ai, porque eu quero assim, porque você não fez do jeito que eu queria, na hora que eu queria, porque eu mandei você fazer isso e você não fez. Será que você tá conseguindo compreender o outro, entender o outro na sua essência, respeitar os outros na sua essência? Você tem uma essência extraordinária, que Deus fez você assim, mas Deus também fez o outro da forma como ele é. E o quanto você consegue respeitar a essência do outro sem ser egoísta, sem ser um bebê recém-nascido que só sabe chorar. Tô com fome, e ele chora. Tô com dor, chora. Me pega, chora. Sabe? Misericórdia. Cuidado com os teus pensamentos, com os teus sentimentos. Cuidado com o teu coração. Muda as tuas crenças. Vamos mudar aquilo que você acredita. Então é muito importante que você tenha essa maturidade, tá? A vida cristã é mais do que um conjunto de credos e de convicções. Está muito mais relacionado ao teu coração, com a tua postura, com o teu caráter, do que com que você lê igual papagaio da Bíblia e repete. O cristianismo não é uma religião, nem uma filosofia, mas um relacionamento, é um estilo de vida. Olha para a tua vida hoje e seja muito sincera. Sinceramente, de 0 a 10, o quanto você tem vivido um estilo de vida cristão.
o quanto o seu coração se aproxima do coração de Jesus, o quanto o seu caráter é o caráter de Deus. Gente, eu me lembro quando eu era criança, minha mãe, eu aprendi isso com ela, sabe? Tem pessoas que quando tá vindo alguém, ela corre e esconde a comida. Ai, meu Deus, tá vindo... Outra vem e já divide, sabe? Minha mãe tinha isso. Eis aí uma qualidade da minha mãe. Dividir. Minha mãe nunca escondeu um doce ou escondeu alguma coisa porque nós tínhamos pouca comida em casa. Muito pelo contrário, minha mãe dividia, achava isso tão bonito na minha mãe. Eu aprendi isso com a minha mãe. Como é que tá sendo o seu caráter? O foco é só em você? Às vezes eu ouço as pessoas dizendo assim, mal tenho tempo de cuidar da minha vida e dos meus filhos. Como que eu vou fazer uma ação social para ajudar alguém? Será que essa pessoa de fato tem o coração de Cristo? Seu estilo de vida. A essência desse estilo de vida, como vemos no exemplo de Jesus, é pensar nos outros. Não em nós mesmos. Esse não pensar em nós mesmos é não pensar em nós de uma forma egoísta, tá? Pense nisso. Devemos pensar no bem deles e tentar ajudá-los, fazendo coisas que lhe agradam. Nem mesmo Cristo tentou agradar a si mesmo. Romanos 15, 2, 3. Pensar nos outros é a base para se tornar semelhante a Cristo e a melhor evidência de crescimento espiritual. Deus nos deu o seu Espírito. Deixa Ele trabalhar em você, no seu caráter, tá bom? E aí eu fechando aqui, dia 23, pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão. Nunca é tarde demais para começar a crescer. Versículo para memorizar. Deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Romanos 12, 2. Uma questão para meditar. Em que área preciso parar de pensar do meu jeito e começar a pensar do jeito de Deus? Bora mudar esses pensamentos? Pensamentos de amor, pensamentos de paz. Comece pensando bem de você, sendo menos crítica, mais tolerante. Tá bom? Beijo grande e até o próximo vídeo.